Lynda Carter é a Mulher Maravilha original para muitos, e sua participação especial em Mulher Maravilha 1984 foi uma das maiores surpresas da sequência. Muita coisa mudou entre o programa de televisão original dos anos 70 e os filmes do DCEU, mas o traje da Mulher Maravilha permanece mais ou menos constante. O figurino de Lynda Carter, no entanto, tinha alguns detalhes muito particulares. Junte-se a nós enquanto desvendamos as histórias menos conhecidas sobre os dilemas do traje da Mulher Maravilha. Na metade da década de 1970, quando a Mulher Maravilha estava prestes a estrear na televisão, o cenário do entretenimento de super-heróis era muito diferente de hoje. Embora os super-heróis fossem populares nos quadrinhos e nos curtas animados, a ideia de trazê-los à vida em um formato de ação ao vivo gerou tanto empolgação quanto ceticismo. A ABC Network embarcou em um projeto ambicioso para criar uma série de TV centrada em uma das personagens mais icônicas da DC Comics, a Mulher Maravilha. Adaptar uma personagem tão amada e icônica para uma série de TV trouxe diversos desafios. Havia preocupações sobre como traduzir os elementos fantásticos e míticos dos quadrinhos para um formato de ação ao vivo crível. Além disso, os altos custos de produção representavam outro obstáculo. Recriar o vibrante mundo da Mulher Maravilha, completo com suas origens amazônicas e ambientação na Segunda Guerra Mundial, exigia cenários meticulosamente elaborados, trajes intrincados e efeitos especiais avançados para a época. No entanto, em novembro de 1975, Mulher Maravilha estreou na ABC, com Lynda Carter no papel principal. Apesar de ser uma atriz relativamente desconhecida na época, a beleza marcante de Carter e sua habilidade de retratar a força e compaixão da personagem rapidamente conquistaram o público. Nos bastidores, no entanto, os altos custos de produção estavam se tornando uma preocupação para a emissora. Ao final da primeira temporada, apesar da popularidade do programa, a ABC hesitou em se comprometer com mais uma temporada devido à pressão financeira de manter a qualidade do programa enquanto equilibrava as contas. Parecia que a promissora série poderia chegar ao fim mais cedo do que se esperava. Como o destino quis, Mulher Maravilha experimentou um renascimento quando a CBS entrou em cena para reviver a série. Percebendo o potencial do programa e reconhecendo uma oportunidade onde a ABC via desafios, a decisão da CBS marcou um ponto de virada significativo na evolução da série. Para resolver as preocupações com os altos custos de produção, a CBS implementou mudanças estratégicas, sendo a mais notável a transição do cenário da Segunda Guerra Mundial da primeira temporada para um cenário contemporâneo nos dias atuais. Essa mudança não só ajudou a reduzir os custos associados a cenários e adereços da época, como também permitiu o desenvolvimento de histórias mais relacionáveis. Juntamente com a mudança de cenário, ajustes foram feitos no personagem da Mulher Maravilha. À medida que a narrativa saiu dos anos 1940 e foi para os dias atuais, seu traje passou por pequenas modificações para se adequar melhor à nova linha do tempo. O icônico emblema da Águia Dourada, que era uma característica definidora de seu traje original, foi substituído por um design dourado mais genérico. A história do biquíni de duas peças é tão dinâmica e vibrante quanto a própria peça de roupa. Inicialmente concebido como um símbolo de liberdade e empoderamento feminino no pós-Segunda Guerra Mundial, sua criação representou uma ruptura com a tradição e um passo em direção à modernidade. O engenheiro parisiense Louis Réard, o cérebro por trás do biquíni, imaginou esse pequeno pedaço de tecido como uma ferramenta para a liberação das mulheres, capturando a essência do espírito da época pós-guerra. Nomeado em homenagem ao atol de Bikini, onde os Itaewon realizaram testes nucleares, o biquíni foi criado para fazer uma declaração ousada no mundo da moda.
Mal sabia Rear que o biquíni não só revolucionaria o vestuário de praia, mas também desempenharia um papel único na história da Mulher Maravilha. Quando a Mulher Maravilha fez sua estreia na televisão, seu traje icônico teve um papel central na definição de seu personagem. Uma fusão de motivos patrióticos e simbolismo amazônico exalava poder e elegância. No entanto, durante a série, um biquíni de 2 peças foi introduzido em seu guarda-roupa, ecoando os sentimentos de liberdade e força imaginados por Louis Reard. Projetado para ser usado durante episódios específicos, especialmente aqueles que focavam nas origens da Mulher Maravilha e sua conexão com as mulheres amazônicas, o biquíni servia como uma homenagem ao vestuário gladiatorial antigo, enfatizando sua agilidade e força. No entanto, o que parecia perfeito na teoria nem sempre se traduziu de forma fluida na tela. A ideia de uma Mulher Maravilha ágil, voadora e pronta para combate usando um biquíni pode ter feito sentido tematicamente, mas as práticas de filmar sequências de ação desse tipo apresentaram desafios inesperados e frequentemente humorísticos. Como se revelou, o biquíni, por mais impressionante que fosse, não era totalmente adequado para as acrobacias de alta energia e sequências repletas de ação que se tornaram a marca registrada do programa. Houve ocasiões em que as alças do biquíni quebraram no meio da cena, ou a peça se deslocou de maneiras inesperadas que os designers não haviam antecipado. Em várias ocasiões, Lynda Carter, sempre mantendo seu profissionalismo, se viu lutando com seu traje para evitar contratempos indesejados. Isso frequentemente levava a risadas no set, seguidas de ajustes rápidos para resolver o problema de vestuário antes da próxima filmagem. Além disso, o biquíni introduziu desafios únicos em termos de continuidade. Sua natureza dinâmica significava que ele podia aparecer de forma diferente em várias tomadas da mesma cena, causando dores de cabeça para a equipe de edição. Garantir a consistência no traje de cena para cena se tornou um processo meticuloso de observação cuidadosa e ajustes imediatos. Embora esses contratempos de vestuário proporcionassem momentos de diversão nos bastidores, eles ressaltaram a importância de um traje que não apenas fosse bonito, mas também funcional. Ficou claro que, embora o biquíni simbolizasse o empoderamento, ele talvez não fosse prático para uma super-heroína envolvida em sequências de ação intensas. Consequentemente, a equipe de produção embarcou em uma missão para equilibrar estética e funcionalidade, garantindo que o traje da Mulher Maravilha não só permanecesse visualmente impressionante, mas também facilitasse uma filmagem sem interrupções. À medida que a Mulher Maravilha passou das páginas dos quadrinhos da DC para as telas de televisão, seus trajes se tornaram parte integrante da narrativa de seu personagem. A interpretação de Lynda Carter como Mulher Maravilha, junto com a adaptação de seu traje ao longo das 3 temporadas do programa, oferece uma visão da evolução da representação do personagem e das tendências de moda da época. Na primeira temporada da série, ambientada no contexto da Segunda Guerra Mundial, a Mulher Maravilha usava um traje que homenageava suas origens nos quadrinhos. Cores primárias fortes, como vermelho, azul e dourado, dominavam seu conjunto, com um impressionante emblema de águia dourada adornando o corpete. Esse emblema, imerso em simbolismo, refletia o espírito patriótico da Mulher Maravilha e sua conexão com a mitologia grega antiga. Servia como um símbolo de sua força, liberdade e determinação inabalável, tornando-a não apenas uma princesa amazona, mas também um farol de esperança durante tempos turbulentos. À medida que a série avançava para sua segunda temporada, a narrativa deixou o cenário da Segunda Guerra Mundial para os anos 70, o que levou a ajustes sutis, porém notáveis, no traje da Mulher Maravilha. Embora as cores clássicas de vermelho, azul e dourado se mantivessem, houve mudanças nos padrões, materiais e até mesmo no emblemático emblema de águia dourada no corpete. Ao contrário de sua aparência proeminente na primeira temporada,
a águia se tornou ligeiramente mais simplificada. Essas alterações podem ter sido influenciadas pelas tendências de moda em evolução dos anos 70, que favoreciam designs mais elegantes e minimalistas. A versão estilizada da águia manteve seu significado como uma peça de destaque, embora com menos ênfase nos detalhes intrincados, enquanto ainda exibisse a graça e agilidade da Mulher Maravilha. Na terceira temporada, refinamentos notáveis foram feitos no traje da Mulher Maravilha. O tecido parecia mais refinado, possivelmente beneficiado pelos avanços na tecnologia têxtil. O cinto, as manoplas e até as botas sofreram modificações no design e nos detalhes. O emblema de águia passou por mais refinamentos, mantendo seu visual estilizado, mas aparecendo de forma mais integrada ao conjunto completo. Parecia menos um emblema colocado em um traje e mais uma parte contínua do conjunto. Essa evolução pode ser interpretada como uma maior integração da Mulher Maravilha com o mundo fora de sua casa amazônica. À medida que ela se envolvia mais nos eventos e nuances do mundo dos homens, seu traje refletia sutilmente essa imersão. Além do traje, a interpretação de Lynda Carter como Mulher Maravilha foi mais do que simplesmente usar um traje e recitar falas de um roteiro. Foi uma paixão, dedicação e compromisso em trazer uma personagem dos quadrinhos à vida da maneira mais autêntica possível. A personificação de Carter da Mulher Maravilha transcendeu a tela, tornando-a um símbolo duradouro de força, coragem e feminilidade. A dedicação de Lynda Carter ao seu papel como Mulher Maravilha foi além da atuação. Ela queria incorporar a super-heroína em todos os sentidos. Esse impulso a levou a realizar muitos de seus próprios stunts, algo raro para atrizes principais, especialmente durante os anos 70. Sua decisão de fazer isso não era apenas para mostrar sua destreza física, mas também para garantir a autenticidade de sua interpretação. Um dos exemplos mais memoráveis do compromisso de Carter aconteceu durante um stunt de helicóptero. Na cena, a Mulher Maravilha deveria se pendurar na patinha de um helicóptero em pleno voo. Enquanto a maioria dos atores teria optado por um dublê para tal ato perigoso, Carter escolheu realizá-lo ela mesma. À medida que o helicóptero subia com ela pendurada, uma onda de adrenalina combinada com um forte senso de propósito a dominou. Apesar do perigo inerente, ela se manteve firme, dando o máximo de si na cena. Isso se tornou um dos momentos mais emocionantes da série e um testemunho da dedicação de Carter ao seu papel. O incidente com o helicóptero afetou Lynda Carter, deixando-a não apenas fisicamente exausta, mas também mentalmente desgastada. Apesar dos riscos, a determinação de Carter nunca vacilou e ela continuou a investir seu coração e alma no papel de Mulher Maravilha. Ela garantiu que a personagem fosse representada como um paradigma de força, tanto mental quanto física. Para Carter, a Mulher Maravilha era mais do que uma super-heroína. Ela era um símbolo de esperança, igualdade e empoderamento. A personagem ressoou profundamente com ela, influenciando não apenas sua interpretação nas telas, mas também sua vida fora delas. Carter frequentemente falava sobre como sentia uma grande responsabilidade em garantir que a Mulher Maravilha fosse bem representada, não apenas para os fãs, mas para todas as meninas e mulheres jovens que a viam como um farol de força e inspiração. Refletindo sobre seu tempo como Mulher Maravilha, Carter comentou como carregava o manto da personagem com grande reverência. Ela entendia o impacto que a Mulher Maravilha causava nas audiências e sentia um dever de preservar os ideais da personagem, tanto dentro quanto fora das telas. Esse compromisso se estendia além de sua interpretação nas telas e se manifestava em sua persona fora delas, onde ela continuava a defender os valores e princípios que a Mulher Maravilha representava. Além de seu traje icônico, a narrativa da Mulher Maravilha na televisão
explorou uma variedade de trajes feitos para cenários e temas específicos, adicionando profundidade e versatilidade ao alter ego de Diana Prince. Essas variantes e trajes para ocasiões especiais ofereciam mais do que apenas um deleite visual. Eles forneciam uma visão sobre a adaptabilidade da Mulher Maravilha e as inúmeras situações em que ela se encontrava ao longo da série. Uma variante particularmente marcante foi o maiô azul de corpo inteiro. Ao contrário de seu traje tradicional, focado em combates aéreos, esse conjunto foi projetado para a exploração subaquática. Seu design elegante e brilhante permitia à Mulher Maravilha navegar por terrenos aquáticos com a graça e elegância próprias de uma princesa amazona. As cenas com esse traje destacavam a habilidade da Mulher Maravilha em lidar com ameaças não apenas em terra ou no ar, mas também nas profundezas do oceano. Ao mostrar sua destreza em uma variedade de ambientes, a série reforçou sua reputação como uma super-heroína multifacetada, capaz de enfrentar desafios onde quer que surgissem. Outra variante notável do traje da Mulher Maravilha foi o traje com temática do Oeste, uma mistura encantadora de sua vestimenta tradicional com elementos que lembravam o velho Oeste americano. Esse traje único fazia uma homenagem à era dos cowboys e foras da lei, colocando a Mulher Maravilha em um cenário bem distante dos fundos urbanos aos quais os telespectadores estavam acostumados. Com botas altas, franjas e mudanças sutis na tiara e no cinto, esse traje mostrava a capacidade da personagem de se adaptar a diferentes épocas e cenários, mantendo ainda sua identidade distinta. Sempre que a Mulher Maravilha se encontrava em saluns, com cavalos e terrenos empoeirados, essa era sua roupa de eleição, unindo os mundos da antiga mitologia amazônica e da história da fronteira americana. Além disso, houve a versão motociclista de seu traje, projetada para ressoar com a subcultura dos motociclistas. Esse conjunto resistente, mas estiloso, incorporava couro e equipamentos de proteção, permitindo que a Mulher Maravilha andasse com o vento e enfrentasse adversários em alta velocidade. Mais do que apenas uma mudança na aparência, essa adaptação de traje era sobre se adaptar à mecânica e aos riscos de andar de motocicleta. O traje de motocicleta garantia que a Mulher Maravilha estivesse adequadamente protegida, mantendo seu estilo icônico, provando que, mesmo em duas rodas, ela era imparável em sua busca por justiça. Por fim, havia o inesperado, mas absolutamente encantador traje de skate, uma mistura deliciosa da cultura do skate dos anos 70, com a aura heróica da Mulher Maravilha. Esse traje era um testemunho da capacidade do programa de se manter atualizado com as tendências contemporâneas. Com meias até os joelhos, tênis e ajustes menores em seu traje regular, a Mulher Maravilha estava pronta para enfrentar desafios no cenário urbano em rápida evolução. Ao contrário de seu traje tradicional focado em combate, essa variante estava mais relacionada à agilidade, equilíbrio e movimento, destacando outra faceta de sua destreza física. Isso refletia a disposição do programa em explorar diferentes aspectos da personagem e adaptar sua aparência para se ajustar aos tempos e influências culturais em mudança. Cada uma dessas variantes de traje foi introduzida para atender a necessidades narrativas específicas, seja para se integrar a um cenário único como o Velho Oeste, ou para navegar por terrenos específicos como o oceano ou as ruas da cidade. Esses trajes mostraram a adaptabilidade da Mulher Maravilha. Mas além de seus papéis funcionais, esses trajes também desempenharam um papel vital na narrativa visual. Eles foram uma maneira de manter a personagem fresca e relevante, garantindo que ela não fosse apenas confinada ao seu traje icônico vermelho, azul e dourado. Ao introduzir essas variantes,
Os responsáveis pela série ofereceram aos telespectadores uma diversidade visual, enquanto reforçavam a ideia de que a Mulher Maravilha, assim como as mulheres que ela representava, era multifacetada e capaz de se adaptar a qualquer situação. Na rica tapeçaria do folclore dos quadrinhos, poucos artefatos são tão simbólicos e poderosos quanto as pulseiras e o laço de verdade da Mulher Maravilha. Originárias das páginas dos quadrinhos, as pulseiras da Mulher Maravilha possuem um simbolismo significativo que evoluiu ao longo dos anos, encontrando nova vida e interpretação em vários meios de comunicação, incluindo a icônica série de televisão estrelada por Lynda Carter. Essas pulseiras, frequentemente chamadas de pulseiras da submissão, têm suas raízes na mitologia grega. Feitas dos restos da égide, um escudo usado por Zeus, elas servem como um lembrete constante do passado das Amazonas. No folclore dos quadrinhos, essas pulseiras simbolizam a escravidão das Amazonas pelos homens e sua subsequente rebelião. Ao usá-las, a Mulher Maravilha e suas irmãs Amazonas demonstram sua resiliência e o voto que fizeram de permanecer livres e resistir à subjugação. Funcionalmente, as pulseiras são quase indestrutíveis e têm a capacidade de desviar projéteis, sejam balas ou raios de energia. Essa habilidade icônica tornou-se sinônimo da Mulher Maravilha, com ela cruzando os pulsos para repelir ataques, personificando tanto a defesa quanto a resistência. Por outro lado, o laço da verdade é uma manifestação do compromisso da Mulher Maravilha com a honestidade e a justiça. Qualquer um que seja capturado por esse laço dourado é compelido a dizer a verdade, tornando-o uma ferramenta inestimável em sua busca por promover justiça e paz. Assim como as pulseiras, o laço da verdade tem suas origens imersas na mitologia. Segundo a lenda, o laço teria sido forjado pelo deus Hefesto a partir do cinturão dourado de Gia. Além de suas propriedades que forçam a verdade, o laço é inquebrável e pode ser estendido a distâncias incríveis, tornando-se uma arma e ferramenta versátil no arsenal da Mulher Maravilha. Ao transitar das páginas dos quadrinhos para a tela de televisão, algumas liberdades foram tomadas, mas a essência central desses artefatos permaneceu intacta. Na série liderada por Lynda Carter, as pulseiras mantiveram sua qualidade de desviar balas. Isso se tornou um motivo visual recorrente, simbolizando a invulnerabilidade da Mulher Maravilha e sua capacidade de se manter firme diante da adversidade. A série de televisão ampliou esse aspecto, transformando-o em um visual teatral e dinâmico que ressoava profundamente com os telespectadores. O laço da verdade na adaptação para a TV foi igualmente fiel às suas origens nos quadrinhos. Seu brilho dourado e a maneira como forçava a verdade daqueles que eram capturados se tornaram um dispositivo crucial para o enredo de vários episódios. Embora o programa de TV tenha se concentrado fortemente nas propriedades de revelação da verdade, ele também mostrou a versatilidade do laço em várias situações, destacando sua importância na busca de Mulher Maravilha por justiça e verdade. Além de suas propriedades de revelação da verdade, a série ocasionalmente mostrou outras habilidades do laço, como sua capacidade de se estender indefinidamente e seu potencial como ferramenta para amarrar e controlar adversários. No entanto, uma diferença sutil entre as representações nos quadrinhos e na televisão está na profundidade da mitologia. Enquanto os quadrinhos se aprofundaram nas origens e no significado mitológico desses itens, a série de TV, talvez devido às limitações da narrativa episódica, concentrou-se mais em suas características funcionais. A série estava mais preocupada com a forma como esses itens ajudavam a Mulher Maravilha em seus desafios imediatos do que com suas nuances históricas ou simbólicas. A conexão pessoal de Lynda Carter com o traje adiciona outra camada a essa dinâmica.
a interpretação de uma personagem querida é mais do que apenas adotar uma persona na tela. Às vezes, envolve formar um vínculo íntimo com cada aspecto dessa personagem, incluindo o traje. Para Lynda Carter, vestir o icônico traje da Mulher Maravilha não era apenas sobre colocar uma fantasia. Era sobre se tornar um emblema de força, esperança e empoderamento. Com o passar dos anos, os sentimentos de Carter em relação ao traje evoluíram, refletindo tanto sua jornada pessoal quanto as mudanças culturais ao seu redor. À medida que as percepções sociais sobre feminilidade, força e empoderamento evoluíram, também evoluiu a interpretação de Carter, da personagem e sua conexão com o traje icônico. Desde o início, Lynda Carter abraçou totalmente seu papel, entendendo o impacto profundo que sua interpretação teria nos fãs. O traje, criado para refletir a essência dos quadrinhos, enquanto incorporava um toque de modernidade para o público dos anos 70, simbolizava tanto a feminilidade quanto a força feroz. Carter frequentemente expressava orgulho e um senso de responsabilidade ao vestir o traje, reconhecendo a importância de personificar uma figura feminina poderosa em um mundo dominado por super-heróis masculinos. No entanto, Carter não ficou sem suas críticas. Quando Deborah Winger se juntou ao elenco como Wonder Girl, um novo traje foi introduzido para refletir sua contraparte amazona mais jovem. Embora o traje de Winger compartilhasse muitos elementos com o de Carter, ele foi adaptado para se adequar a uma personagem mais jovem. Protetora do legado que estavam construindo, Carter expressou sua opinião sobre a importância de manter a dignidade e a essência das personagens, sem desmerecer a interpretação de Winger. Para Carter, cada aspecto, incluindo o traje, deveria exaltar e honrar a personagem, e não apenas servir como uma escolha visual. Encontrar um equilíbrio entre feminilidade, funcionalidade e empoderamento era fundamental para Carter, e ela esperava ver isso refletido em todas as versões dos trajes amazonas ao longo dos anos. A conexão de Carter com o traje se aprofundou ao longo do tempo. Ele era mais do que apenas vestuário, mas uma ligação tangível com sua jornada e o impacto profundo que teve na vida de milhões de pessoas. Entre as várias versões do traje da Mulher Maravilha que usou, uma tinha um lugar particularmente especial no coração de Lynda Carter. O traje original da primeira temporada, com o distinto emblema da águia dourada. Para Carter, essa versão representava a mistura perfeita de autenticidade e modernidade. Não se tratava apenas do design ou dos materiais. Também estava relacionado às memórias associadas a ele. Durante essa temporada inicial, Carter e o elenco enfrentaram vários desafios enquanto pavimentavam o caminho para a série inovadora. De maneira notável, Carter conseguiu preservar um dos trajes originais de sua época no programa. Uma raridade, considerando que tais peças geralmente acabam em arquivos, museus ou coleções particulares. Manter esse traje não foi apenas sobre nostalgia, ele serviu como uma ligação tangível com um período transformador de sua vida. Carter frequentemente refletia sobre como, mesmo após todos esses anos, o traje ainda ressoava com poder e emoção para ela. Era um lembrete da jovem mulher que ela era quando assumiu um papel tão grandioso e da figura icônica que se tornou. Quando Lynda Carter apareceu na tela como Mulher Maravilha, ela não estava apenas interpretando uma personagem de quadrinhos. Ela incorporava um emblema de um movimento cultural. Os anos 1970 presenciaram mudanças significativas na sociedade, particularmente com o movimento pela liberação das mulheres ganhando força. Nesse contexto, a interpretação da Mulher Maravilha e seu traje ganharam importância elevada. Eles transcenderam os trajes de super-heróis para se tornarem símbolos das percepções em evolução sobre feminilidade, poder e autonomia. O traje icônico da Mulher Maravilha, caracterizado pela combinação de força e sedução,
desempenhou um papel fundamental ao desafiar as visões tradicionais sobre feminilidade. Ele afirmava com ousadia que as mulheres podiam personificar poder e assertividade enquanto ainda abraçavam sua feminilidade. No entanto, essa ruptura com as representações convencionais foi recebida tanto com elogios quanto críticas. Roy Rogers, um renomado convidado e emblema de uma era anterior, ofereceu sua perspectiva sobre essa evolução cultural. Vindo de uma época em que as representações midiáticas das mulheres eram bem diferentes, Rogers se viu encontrando a interpretação de Lynda Carter como Mulher Maravilha, uma fusão do charme do antigo Hollywood com ideais progressistas. Rogers, com seu charme característico, expressou admiração pela interpretação de Carter, reconhecendo sua importância em refletir os tempos em mudança. Apesar de pertencer a uma era mais tradicional, o reconhecimento de Rogers sobre a importância da Mulher Maravilha significou uma ponte entre perspectivas geracionais. Naturalmente, a opinião pública variava. Enquanto muitos elogiaram a representação empoderada de uma super-heroína feminina, outros a criticaram como excessivamente provocante, sugerindo que ela atendia mais às fantasias masculinas do que ao verdadeiro empoderamento feminino. Essa divisão destacou um debate significativo da época. Como a feminilidade pode ser expressada de forma poderosa sem ser mal interpretada ou objetificada? Por outro lado, os fãs dos quadrinhos apreciaram o esforço para manter o traje próximo ao design original. Eles o viam como uma representação autêntica da guerreira amazona, trazendo uma personagem amada à vida. As referências aos quadrinhos, como o emblema dourado da águia e o design estrelado, ressoaram com os fãs mais fervorosos, criando uma ponte entre o mundo dos quadrinhos e o brilho technicolor das telas de TV. Além disso, à medida que o programa avançava e várias roupas eram introduzidas, ficou claro que cada traje tinha um propósito narrativo. O maiô azul de corpo inteiro ou o traje com tema do Oeste não eram apenas mudanças de guarda-roupa. Eles contavam histórias sobre a adaptabilidade e versatilidade da Mulher Maravilha. Eles eram emblemáticos de uma mulher capaz de atravessar diferentes terrenos, desafios e épocas, enquanto permanecia fiel à sua essência central. Quais são suas opiniões sobre a representação dos trajes da Mulher Maravilha na série de TV em comparação com os quadrinhos? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais insights sobre seus super-heróis e ícones culturais favoritos.